nós iremos comentar o capítulo 26 do livro Coragem, psicografado por Francisco Cândido Xavier e autoria de Espíritos Diversos. O capítulo 26, que trata de abençoa e auxilia, é de autoria do Dr. Bezerra de Menezes, que, como sempre, nos traz lições ou reflexões para que nós possamos manter o nosso equilíbrio. Então, logo no início, ele já recomenda que existe uma forma infalível de nós conquistarmos a paz. E essa forma infalível, né, é nós abençoarmos e auxiliarmos. Então, abençoar já sabemos que é desejar o bem. E auxiliar é que nós possamos fazer, né, é agir, é fazer, trabalhar para que o outro se beneficie. Então, existem, mas principalmente a recomendação do Dr. Bezerra de Menezes é naquelas situações que nos aflige, que nos impacta, né? E que muitas delas são rotineiras, corriqueiras, comuns no nosso dia a dia. Por exemplo, quando uma incompreensão nos aflige, quando uma discórdia, né, bate à nossa porta, quando uma dificuldade, né, nos é colocada, quando alguém faz alguma atitude maldosa, né, no nosso dia a dia, uma situação de irritação provocada pelo próximo, pelo outro, alguns problemas que estão acontecendo e que eles se agravam, né, que isso realmente é uma situação que desequilibra bastante, né, cada um de nós, um desânimo, uma injúria e principalmente aquelas provocações que podem acontecer diariamente, não? Até com uma certa comum até. E aí é claro que a pergunta é: quem é que já não viveu ou vive uma situação como essa? E às vezes não é só uma, às vezes muitas destas situações, quantas vezes estão acontecendo no nosso dia a dia. E são situações que realmente, como se diz por aí, tira a nossa paz, né? Não só tira a paz, mas provoca desequilíbrio, provoca desarmonia. Então, quais as recomendações que o Dr. Bezerra de Menezes faz? Então, ele diz que quando nós, primeiro, abençoamos, então nós estamos desejando bem para aquele que nos ofende ou que faz alguma situação que nos incomoda bastante, nós já estamos mudando o nosso padrão vibratório. E quando nós auxiliamos, nós estamos agindo em benefício de alguém, daquele que provocou essa situação ou de qualquer outro que necessita de ajuda, que necessita de auxílio. Não, o Dr. Bezerra de Menezes não diz necessariamente que nós auxiliemos exatamente aquele que está provocando essa situação. Às vezes nós não conseguimos, mas auxiliar. Então, o que acontece? Quando nós estamos envolvidos num trabalho de auxílio, nós já conseguimos mudar a nossa sintonia vibratória. Porque nós estamos envolvidos num trabalho que implica em solidariedade, em altruísmo, em caridade. Então, isso já modifica bastante o nosso padrão vibratório, né? O nosso tipo de pensamento e de sentimento. Então, isto já é um caminho para nós conquistarmos a paz. O segundo ponto é: quanto mais envolvidos nós estivermos num trabalho que auxilia, que beneficia alguém, mesmo que nós estejamos naquela situação difícil, né, de irritação, ou de dificuldade, ou de desânimo. Então, quando nós estamos envolvidos com esse trabalho, nós temos a possibilidade de evitar que se instale em nós aqueles sentimentos, né, de raiva, de mágoa, de ressentimento, de injustiça, porque quando nós estamos vivendo uma situação diferente ou difícil,
quantos sentimentos e quantos pensamentos não começam a florar dentro de nós, né? E se foi alguém que provocou alguma situação muito difícil em nós, é comum acontecer o sentimento de raiva, de mágoa, de ressentimento, né? Às vezes até uma vontade de uma vingancinha. É porque nós ficamos atingidos por aquela situação. Então, esses sentimentos, eles tomam conta, né, do nosso íntimo. Então, quando se estamos envolvidos num trabalho beneficiando o próximo, nós estamos olhando para o outro, olhando a dor, a dificuldade do outro, nós estamos olhando a necessidade do outro e nós realmente conseguimos com que esses sentimentos mais negativos e desequilibrantes e desarmoniosos não nos atinjam, ou pelo menos não cresçam dentro de nós, né? Então, na verdade, é até preventivo, né, nós nos envolvermos num trabalho de auxílio ao próximo. Então, é quando, sabe aqueles momentos que a pessoa o dia todinho trabalhou, chega no final do dia, ela fala assim, nossa, eu até esqueci dos meus problemas, né? Até nem prestei atenção na minha dor. Então, é preventivo também. E o terceiro aspecto é que quando nós estamos envolvidos, né, num trabalho de auxílio, abençoando e auxiliando o próximo, nós temos uma sintonia mais afinada, uma sintonia mais aperfeiçoada, mais elevada, que irá atrair os espíritos superiores, os espíritos iluminados. Então, nós também conseguiremos atrair as bênçãos e o auxílio dos espíritos superiores. Nós teremos essa possibilidade. Então, não é só nós melhorarmos a nossa sintonia, não é só nós termos uma conduta que pode ser bastante preventiva em relação aos desequilíbrios, às desarmonias, né? Aquelas situações que trazem muitos prejuízos para todos nós, muitos distúrbios, né, emocionais e espirituais. E o terceiro aspecto, que é nós conquistarmos o amparo, as bênçãos e o auxílio dos espíritos superiores. E então, se nós pensarmos um pouquinho em todas essas recomendações que o Dr. Bezerra de Menezes faz, e ele as faz sempre no sentido de que nós conquistemos a paz interior, porque a paz interior, ela nos traz equilíbrio, ela nos traz harmonia, mesmo diante das situações mais difíceis que nós possamos estar vivendo, para que nós não mergulhemos nessas situações difíceis, nas doenças, nas irritações, nos desânimos, né? Então, quando nós nos envolvemos na prática do bem, no auxílio ao próximo, auxiliando o próximo, nós conquistamos esses três aspectos que podem nos levar a uma paz interior. E o objetivo é exatamente esse, nós conquistarmos a nossa paz. Muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade.